ver. Esperando a Tainá chegar. Vamos esperar mais um pouquinho. Hoje nós temos uma live muito legal, muito interessante. Um encontro entre duas amigas, fisioterapeutas, entre duas amigas que amam o que fazem e que estão com muitas ideias para trabalho, para outras coisas que a gente pode ir fazendo ainda juntas. Aguardar um pouquinho mais até a Tainá entrar, né? E a gente pode começar a falar um pouquinho mais. Pessoal, esperar também as pessoas irem entrando. A gente vai começar aos pouquinhos, ok? Esperando a Tainá entrar. Esperando, eu acho que já deu certo. Aguardando um pouquinho até a Tainá entrar. Olá, Anne, tudo bom? Ah, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou. E você, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, que bom. Eu já estou vendo a Luísa aí. A Luísa Luísa entrou. já tá lá Nós teremos juntas uma live se não me engano, em setembro, em né, Luísa? Qualquer setembro. coisa você me corrige, né? E verão muitas outras ainda. E como que você É, está, Tainá? estou com frio, né? Como vocês podem ver, toda agasalhada aqui, apesar de estar no litoral, aqui tá bem frio. Não sei se para você está frio igual aqui. Acho que sim, né? Tá com uma blusa também. É que eu aqui dentro de casa é um pouquinho mais frio, mas fora tá uma delícia. Tá bem É, não, gostoso. aqui tá frio, bem frio para Paranaguá, assim, atípico. Para Paranaguá é um pouco mais atípico mesmo. É. Estou muito feliz, Tainá, por você ter aceito este convite. Nossa, eu e a Tainá, nós somos assim, nós nos conhecemos já faz algum tempo, né, Tainá? Acho que não é É, bom uns ficar três falando anos, né? Uns 3 anos por aí. pouquinha coisa. E eu e a Tainá, assim, a Tainá foi minha aluna, eu orientei o seu TCC, depois eu fui vendo todo o crescimento que ela vai tendo. Foi muito, muito, muito legal. Tá vendo a evolução dela. Eu fico muito feliz, mesmo. Mas eu acho que também é importante eu também me apresentar, porque estou vendo algumas pessoas entrando. Ó, a Cris entrou. A Tem mais Luísa, aí também algum. conheço a Luísa, lá da UEPG, a Ai, Luísa. ai, que bom. Então, assim, antes de qualquer coisa, então eu vou me apresentar também, falar um pouquinho mais da Tainá. Já sabem que ela foi já minha aluna. E a gente vai conversando sobre algo que é tão importante, que é o ambiente e o desenvolvimento motor, né? Então, eu sou a Anneline Riedel, muitos me conhecem como Anne Riedel, eu sou fisioterapeuta, já formada há alguns anos, né, pela Universidade Federal de Santa Maria, sou professora da UniOeste desde 2002, as minhas disciplinas são a fisioterapia em pediatria e psicomotricidade. E assim, eu estou agora entrando, porque eu sempre quis e eu tenho muito esse desejo de aprender mais, me aprimorar mais, então eu fui sempre fazendo vários cursos, estudos, e eu agora estou com um novo desafio que eu penso em físio, começar a trabalhar esse raciocínio clínico, que esse raciocínio clínico chegue a todos de uma forma simples, mas sem perder a qualidade, né? Eu acho que isso também é muito importante. E eu tenho a honra hoje de receber na live
minha primeira live, a nossa, né? Primeira live é a Tainá, que é uma pessoa, porque eu sempre digo que quando a gente ensina, a gente aprende. Então, eu aprendi muito com a Tainá e continuo aprendendo. E o mais gostoso que, além de nós sermos colegas, né? Hoje, porque agora não tem mais essa coisa de aluno e professor, nós somos colegas, somos amigas também. E a gente, quando se encontra, é um bate-papo, né, Tainá? Meu Deus. É, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória. Então, também, né, eu fui aluna da Anne, como a Anne falou, e entrei na universidade querendo ser fisioterapeuta e trabalhar com criança. Mas eu confesso, assim, que a gente vai tendo várias especialidades e quando eu cheguei no estágio com a Aneline, né, em neuropediatria, eu me apaixonei e daí eu vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, porque a Anne faz com maestria isso e é encantador ver ela atender, né? Ela sabe que eu penso assim, todo mundo que me conhece sabe que minha paixão pela neuropediatria se consolidou nesse momento, então eu sou muito grata por isso, porque eu acho que é muito importante, né? A gente idealiza algo na profissão, a gente idealiza uma área e quando a gente encontra um profissional que fala, nossa, é um exemplo para eu seguir, né? Isso foi muito importante para eu conseguir continuar na linha, né? Daí fiz especialização nessa área, mestrado, doutorado, e vim trabalhar em Paranaguá, num concurso, e tive a sorte de sempre poder trabalhar com crianças, né? Hoje, estou na Universidade Federal do Paraná, como professora do curso de saúde coletiva, mas mantenho minhas parcerias com a fisioterapia, e daí também estou divulgando o nosso projeto, que é o Criança em Casa, por conta da pandemia, e também tem relação com o que a gente vai falar hoje da questão do ambiente, né? E agradeço muito, Anne, pelo convite e também por você ter feito esse perfil do Pense Físio, porque é uma forma da gente aprender sempre, estar se atualizando. E sigam o perfil, porque tem dicas e essa questão da racionalidade, né, que a Anne já falava lá na graduação, gente, como era difícil para mim. Então sofram menos e sigam o perfil que vai ajudar bastante vocês. E obrigada, Anne. Ah, imagina, eu que agradeço. Então, assim, quando a gente for pensando, que nem essa ideia de a gente falar hoje sobre ambiente e desenvolvimento motor, eu gosto muito de pensar que esse ambiente, né, ele pode ser um facilitador ou, ao contrário, ele ter alguns aspectos negativos vinculados a ele, ou seja, ele deixar de ser um facilitador. E a gente precisa pensar muito nesse ambiente quando a gente pensa na criança, no seu desenvolvimento típico, claro, no atípico, né? E também a criança com atraso. Então, ela é importante em todos os aspectos, né? E até é interessante a gente fazer essa divisão do que é considerado desenvolvimento atípico e o que é considerado atraso no desenvolvimento, né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento atípico, nós estamos destacando aquela criança portadora de alguma síndrome, estamos destacando uma criança que teve alguma encefalopatia, né, alguma lesão neurológica. E a criança, muitas vezes, com atraso no desenvolvimento motor, ela tem outros fatores que levam ela a ter o atraso. Então, ela não tem uma alteração vinculada a algum, por exemplo, ao sistema nervoso central. E essas, muitas vezes, está relacionado com a questão ambiental. Quantas vezes a gente faz avaliações, né, Tainá, e a gente Sim, percebe que a questão é o ambiente. Então, é muito importante a gente pensar nisso e lembrar quando a gente vê sempre, hoje está muito divulgado aquele material que eu sempre falo, eu sempre brinco, a tríade, né? Que é o indivíduo, ambiente e tarefa. Gostaria que você também comentasse um pouquinho sobre isso. sim, e assim, é importante a gente diferenciar isso, e eu acho que isso ainda é uma dificuldade quando a gente vai para os atendimentos, e é uma dificuldade que essas crianças que têm um atraso cheguem para a gente. Também é das crianças atípicas, mas ainda quando existe um diagnóstico, uma suspeita de lesão, a tendência é se olhar mais para essas crianças, né? Se lançar todo um olhar terapêutico de vários profissionais.
para essas outras crianças que às vezes não têm um diagnóstico, ou que não foi descoberto, ou que não foi identificado, né? Porque tem alterações que são menores, mesmo com o diagnóstico, e vão demorar mais para serem percebidas. Mas essas crianças que são atípicas com questões mais leves, ou as crianças com atraso, que não têm um diagnóstico, mas que o desenvolvimento está abaixo do que deveria ser o adequado para ela, né? Às vezes elas acabam chegando muito tarde para a gente. Então a gente sempre vai poder fazer a intervenção, mas quanto antes a gente puder pensar em identificar e pensar nessas questões já da nossa intervenção, pensando nesse ambiente, o que provavelmente levou a esse atraso, às vezes a gente não consegue chegar num fator só, são vários, né? Mas tem muito do ambiental influenciando esses atrasos e a gente vê na nossa profissão, né, Anne, com a experiência que a gente vai tendo e de colegas e vendo outros trabalhos também, não só com a nossa experiência, mas de outros profissionais, que esses atrasos eles acontecem e a questão ambiental é um dos fatores que influencia bastante, né? Pode influenciar de maneira positiva, mas também pode ser uma influência negativa que está levando a esse atraso, né? Então a gente percebe bastante isso. E é interessante quando a gente pensar em um ambiente facilitador, muitas vezes é visto como eu preciso ter os melhores brinquedos, os brinquedos mais caros, as coisas assim, o ambiente que vai fazer a criança se desenvolver. Mas não é simplesmente pensar em ter um chão adequado para a criança ficar, ter um móvel onde ela possa se segurar para ficar em pé, ou os brinquedos, não vou ficar aqui agora destacando marcas, mas eu já tenho algumas na minha cabeça, que a gente vai pensando que é só isso que vai ajudar. Eu acredito que tem muita questão também, o ambiente tem muito a ver com o convívio. Então, os pais, os avós, né, o adulto convivendo com essa criança. Isso é muito importante. Aí a gente entra naquela situação que eu preciso da tarefa. Eu posso ter um ambiente com os brinquedos mais lindos, né? Mas se aquela criança fica sentadinha no chão com o brinquedo próximo e não tem um adulto ou até uma criança maior, muitas vezes incentivando, né? Eu vou ficar lá sentadinha. Enquanto que às vezes é você afastar o brinquedo, colocar esse brinquedo em cima de um. Gente, vamos pensar uma coisa bem simples, que veio na minha cabeça agora: um Tupperware com uma tampa, e coloca aquele brinquedo um pouco mais longe. E em cima daquela Tupperware, eu já estou estimulando essa criança a fazer uma transição, que é tão importante as transições, para poder realmente estar ajudando essa criança. Então, a gente tem que lembrar que precisa de um ambiente adequado, mas não precisa ser aquele ambiente cheio de, por exemplo, tecnologias e coisas diferentes. A simplicidade e o olhar atento de quem está com essa criança é muito importante também, né? E nessa questão do ambiente que você está falando, quando a gente é fisioterapeuta, né, e aqui a gente vai puxar para fisioterapia, eu vi que tem educador físico assistindo, tem terapeuta ocupacional, tem fono, enfim. Então, isso serve para as outras questões do desenvolvimento, que não são motoras. Mas a criança, o bebê, eu falo que são tipo pequenos cientistas, né? Eles nascem tentando solucionar problemas. E a gente tem que proporcionar desafios, né? Funções, no caso da gente, muito a questão da função motora, que essa criança se sinta desafiada para achar uma solução para esse problema. Nossa, que nem você deu o exemplo, vamos colocar o objeto em cima de um pote, de um pote que já vai mudar como ela vai ter que alcançar, se deslocar. E mesmo que essa criança tenha alguma alteração nesse desenvolvimento, ela vai tentar achar alguma estratégia, né? Porque ela está em desenvolvimento. O desenvolvimento dela pode ser diferente, mas ela está em desenvolvimento ao longo de toda a vida dela. Mas quando a gente pensa nesse ambiente, como você falou, não adianta ele ser super colorido, contraste, ter tecnologias, luzes e às vezes isso até vai atrapalhar. Estímulo demais, que daí a criança ela se perde, né? Então, eu concordo contigo que a questão do ambiente ele tem que ser pensado. A gente sempre fala que o ambiente tem que ser facilitador para que a criança tenha esse ganho motor, né? Esse ganho de uma função para ela. Mas ele também não pode ser assim
facilitador ao ponto de fazer pela criança. Não, é como a Anne falou, não é a criança que vai fazer, mas a gente vai fazer algo que facilite, mas que também incentive que ela ganhe uma nova habilidade, uma nova função, né? Porque já aconteceu também casos comigo, eu não sei contigo, a gente orientar a família, não, a gente tem que fazer um ambiente facilitador, e daí faz um ambiente que é tão fácil para a criança que a criança também não muda. É tudo muito perto, tudo muito próximo, tudo, né? Porque a criança que tem dificuldade às vezes pode ser muito super protegida. E daí o ambiente ele é lindo, visualmente falando, mas ele não está sendo facilitador para a criança ganhar habilidades motoras, né? E muitas vezes, se for muito estímulo, isso também pode atrapalhar que essas funções elas vão aparecendo e vão se desenvolvendo, né? Então, a gente sabe que é difícil, né, isso, e a gente tem um papel de mediador nisso com a família, porque a gente, enquanto terapeuta, mas tem que ter a família, mas a gente tem que ir tentando otimizar esse ambiente para a criança se desenvolver, né? E é um Isso. desafio, né, Anne? É um desafio. Até a Luíse agora colocou facilitador, mas também desafiador. É muito interessante e é verdade. E a gente pensa, como assim facilitar e desafiar ao mesmo tempo, né? Então, mas quando a gente diz o facilitador, é de fazer com que as coisas fluam melhor dentro das possibilidades de cada criança. Mas se vai ficar extremamente fácil, a gente gosta de coisa extremamente fácil, vamos combinar, que fica lá a mesma coisa, monótono, a gente descarta, não quer aquilo. Então, a criança que está naquela empolgação do aprendizado, ela precisa ser desafiada. Isso realmente é importante. As duas coisas, né? Então, aquela criança que vai procurar fazer uma transição porque o brinquedo está mais longe, tudo bem, eu estou proporcionando o quê? Tendo um brinquedo que interesse para essa criança, mas que vá Sim, desafiar a sair da postura que ela está. Isso também é importante, porque a gente sabe que a gente aprende com o desafio, né? Se a gente for pensar no desenvolvimento motor, a criança vai traçando metas e solucionando problemas. Não é isso que a gente vê no típico, né? A meta é engatinhar até onde está o cachorro, engatinhar até onde está a TV, ou algo que ela achou, a bola, o brinquedo que ela viu. Aí, ou, por exemplo, se é um brinquedo que está em cima de uma cadeira, ela engatinhou e ela tem essa meta, agora ela vai ter que solucionar o problema. Como eu vou dar um jeito de chegar até aquele brinquedo, porque ele está em cima da cadeira? Então, como a gente diz, tem a questão da facilitação, sim, mas ele precisa ter o desafio também. sim, até você falando disso do engatinhar, eu vou dar um exemplo que aconteceu a semana passada. Eu tenho um afilhado, né, que ele tem, tá na fase do engatinhar, ainda não tá andando, mas já fica de pé com apoio. E a mãe filmou e compartilhou comigo ele engatinhando segurando duas bolinhas, né? Daí ele foi engatinhar com as duas bolinhas, mas eram bolinhas grandes, assim. E daí como que ele engatinhava e segurava as bolinhas? Mas ele foi dando jeito, daí ele foi um pouquinho de bunda, e daí ia, aí uma bolinha escorregou e foi longe, daí com uma bolinha, daí ele foi engatinhando de uma forma diferenciada do que ele faz, para daí pegar de novo a bolinha. Mas olha que rico que foi esse momento. Duas bolinhas pequenas, num ambiente, né, facilitador, que era um chão, o tapete, e ele fez esse deslocamento e ele já tinha um engatinhar, mas ele achou uma outra forma de fazer uma locomoção carregando um objeto, né? Carregando daí depois dois objetos. E a expressão até muda, né? Porque, poxa, tava tão fácil, ficou difícil. Daí eles se concentram e vão tentar achar uma estratégia, né? Então a gente tem que pensar num ambiente que permita isso para a criança, mas que também não seja muito fácil. Daqui a pouco isso vai ficar fácil, porque o que a gente quer é que se torne fácil, daí a gente tenta muda o ambiente, né, de acordo com a tarefa, para que de novo desafie essa criança, como a Luísa colocou ali, né, facilitador e desafiador, né? Lógico que o tempo para cada criança vai ser diferente, né, Anne? Por isso que a gente precisa conhecer cada criança, né? Mesmo as crianças que não têm atraso, cada uma tem o seu tempo. E lógico que a gente tem aí uma variabilidade para a gente considerar.
mas cada criança vai ter uma necessidade, a gente vai ter que fazer essa facilitação desse ambiente de acordo com a necessidade dessa criança, né? Eu vejo que você coloca muito ali no perfil como que traça o objetivo, tem que conhecer a criança, né? Então o ambiente entra junto para ajudar nessas questões que a gente está avaliando a nossa criança, né? Uhum. Não, isso é verdade. A gente precisa realmente ter sempre um objetivo muito claro, né? Mas a gente não constrói esse objetivo sozinhos, né? A gente faz uma avaliação fisioterapêutica muito bem feita, ela tem que ser muito bem pautada, ela é o alicerce. Eu não vou ter um bom plano de tratamento se não tiver uma boa avaliação, mas parte dessa avaliação é eu entender a rotina da família, entender o ambiente, entender como que funciona esse ambiente, né? Isso realmente é muito importante. A gente precisa ter esse pensamento. Eu vou até colocar um exemplo que me veio agora na cabeça, porque a gente também tem a questão da criança típica, um atendimento de uma criança minha já de nível, né, pela GMFCS nível 5. Então, era uma criança que, né, ela tem como ter um nível de participação, só que é limitado, porque eu tenho que pensar no nível funcional nela, então o prognóstico não é o prognóstico de uma criança nível 1, nível 3, é uma criança Sim. nível 5, mas quando eu fui indagar na avaliação e perguntar o que a família gostaria que a menina fizesse, eu confesso que eu fiquei muito emocionada com a resposta, porque a família ela destacou assim, ela tem um irmão mais velho e o irmão mais velho quer brincar com ela. Então a gente precisa da sua ajuda para saber como a gente pode fazer essa interação. Porque era uma criança nível 5 com deficiência visual cortical, com cognitivo afetado, e o desejo deles era esse. E muitas vezes a gente tem também aquele pensamento que e a gente tem que e não e é importante. Como eu vou posicionar para alimentação? Como eu vou posicionar para um vestir? Colocar no parapódio, fazer um protocolo dessa criança, né? Ficar em pé. Isso tudo é muito importante. Mas a gente também tem que lembrar que é uma criança. E Sim. criança, independente do nível, ela quer brincar. Ela A precisa função brincar. principal, né? A função principal dela é o Função brincar, né? é Brincar o e brincar. aprender. Isso. Então, a gente construiu junto com a família, então a gente mudou o ambiente, a gente estruturou o ambiente, pensando toda na questão biomecânica, cinesiológica, né, de como que ela teria a possibilidade de melhor de um controle de cabeça e pensando no segmento, na fixação e segmento visual por ela ser DVC, né? Então a gente tinha que pensar fazer avaliação, entender qual o nível da deficiência visual cortical que era, para descobrir qual o brinquedo, porque o que eles queriam era a interação entre os irmãos. Que é uma Então, coisa eu acho fundamental para o desenvolvimento, né? fundamental. E não me interessa se ela é nível 5 nesse momento. Sim. Ela é uma criança, ela tem essa necessidade, ela precisa brincar. Então, eu gosto muito dessa, porque a gente sim, tem que pensar no raciocínio clínico, numa boa avaliação, pensar em todos esses detalhes, mas é tão importante a gente pensar em ouvir. E assim, na época eu fiquei assim, nossa, que linda, eu não pensaria nisso. Claro, porque não é eu que estou lá 24 horas com a criança. Não é Não uma é eu que necessidade sou. que você sente, né? A gente tem que ouvir a necessidade que essa família coloca, ou que a criança coloca, se ela puder, né? Demonstrar isso, né? E daí você Com me falando certeza. disso, Anne, não sei se te atrapalhei, você queria falar mais alguma Não, coisa, pode. mas eu trabalhei muito tempo no SUS, em NASF, enfim, e tinha uma colega muito parceira, fonoaudióloga, e eu lembro de fazer uma visita para uma já era adolescente, no caso, assim, né? Mas desse nível 5 também, uma família que não tinha estrutura
e que veja, a menina nível 5, né, gente, um adolescente que não consegue mudar de postura sozinho, fica mais acamado, deitado, não tem muito controle de cabeça, né? Então, assim, mas a gente não pode focar só no que não faz, a gente tem que focar no que faz e pensar nesse ambiente dentro do que a criança consegue fazer. Esse exemplo seu era que a criança queria brincar. E a gente chegou nessa família, essa adolescente que a gente foi visitar, ela ficava deitada e a única coisa que ela ficava vendo o dia inteiro era o teto que não tinha nada, né? Então vamos pensar, o que que a gente pode pensar? É muito difícil, não que isso seja fácil. A gente está falando aqui, vamos pensar, mas não é fácil pensar e a gente tem que conversar às vezes com outros colegas, com outros profissionais, com a própria família, para ver como que a gente pode fazer, né? Conhecer esse ambiente, né? Porque cada casa tem sua dinâmica e tem suas possibilidades, né? E daí isso a gente pensa num caso muito grave, e a Luísa também lembrou a gente de um projeto que a gente tinha, que observando o desenvolvimento de crianças na creche, que era o ambiente que elas mais ficavam, era na creche, então a gente foi até a creche observá-las. A gente observou que a turma inteira tinha uma falta de aquisições de posturas mais altas. Todo mundo engatinhava, algumas crianças até ficavam e se puxavam para de pé, mas não muito. Falei, poxa, por quê, né? Aí a gente começou a observar que era uma sala que não tinha tantos objetos pendurados, objetos acima, era tudo no chão. Todos no chão, distribuídos. Então, muito provavelmente, essas crianças que, né, em algumas estavam com risco, algumas com atraso, né, mas talvez isso estivesse influenciando, enquanto outras creches já tinham brinquedos pendurados, brinquedos em prateleiras mais acima, né, em cima de alguma coisa, que daí estimulava que essa criança saísse do chão, buscasse a transferência de postura de ajoelhado, semi-ajoelhado até ficar de pé para pegar o objeto, que o objeto era muito interessante, que estava pendurado, que estava balançando, né. E no primeiro momento, às vezes a gente não percebe isso. Mas ao ficar observando essa sala um dia, outro dia, observar que havia um comportamento meio que homogêneo dessa turma em não fazer tanto esses deslocamentos, como a gente já via na outra creche, né? E era a creche que, em termos estruturais, era a que tinha a melhor estrutura, mas talvez não se tenha se atentado a essa questão. Não é nem por. Às vezes a gente não percebe, né? A gente está tão ali na rotina que a gente tem que se reavaliar sempre, porque às vezes a gente não pode não estar percebendo, né? E daí a gente pensou, poxa, eu acho que pode ser um motivo. A gente não pode afirmar, né? Porque são muitos fatores que influenciam, mas a gente tem que pensar em mudar a estratégia para estimular, né? Fazer com que esse ambiente estimule essa mudança de postura que a gente não estava vendo que estava acontecendo, né? Então a gente vê essa questão tanto em crianças mais graves, como em crianças que algumas já tinham atraso, né? Mas até em crianças com desenvolvimento típico. Às vezes uma habilidade não está sendo alcançada naquele momento, a criança teria condição, mas o ambiente não está sendo propício para que isso aconteça, né? É. E a gente está percebendo muito isso, é que, claro, que a gente vai ver como era anos atrás e como são as famílias hoje, né? Querendo ou não, até tempos atrás, se não me engano, foi ano passado, eu li um texto que destacou que a chupeta, não, minto, que o celular é a nova chupeta. Então é Uhum. uma outra coisa que a gente precisa cuidar, porque o celular, se a gente for ver o que a Sociedade Brasileira de Pediatria pede, é os 2 primeiros anos sem tela, Zero, né? né? Zero. E então o que a gente muitas vezes vê? Claro que eu não vou ficar agora julgando e colocando, porque você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A gente sabe que por isso que a gente tem que ter uma conversa e entender a situação. E colocar, ajudar realmente, porque a gente sabe muitas vezes que na rotina, na corrida do dia a dia, fica às vezes difícil, e às vezes a gente vê muitos pais cansados e estressados, né? Então isso a gente Sim, tem que cuidar. Mas da onde que a criança aprende que o celular pode ser legal? Ela não aprende sozinha. Ela aprende com a mãe e com o pai, né? sim, Então, aí muitas vezes a questão é a gente também ter que, para esse ambiente ser modificado, ser um facilitador e desafiador também, a gente precisa ter esse contato, essa conversa, esse acolhimento com os pais. Porque a gente sabe que hoje em dia é um pouco difícil essa questão vinculada ao celular. Até eu estava lendo essa semana a questão porque diminui o campo visual da criança, porque a criança fica aqui, né?
Ela Sim, pega o celular e ela não trabalha muito. O comportamento dela, motor, visual, acaba sendo muito interferido por isso. Então a gente tem que cuidar. Dias atrás eu até não tem a ver com telas, mas eu postei um artigo da Karen Adolph, eu gosto bastante dela, ela trabalha muito com desenvolvimento motor, mas pensando mais no comportamental, por ser da área da psicologia, mas ela traz estudos muito legais. Ela colocou assim que o bebê engatinhando ver diferente do bebê em pé, da importância das transições para a questão visual. Então, se eu estou preso numa tela, limita muito sim. o meu mundo, né? E a criança se adapta a essa limitação, né? Porque ela está numa fase de que a adaptação ela é muito rápida, tanto que é impressionante o quanto a habilidade rápida de uma criança mexer no celular né, usar os dedinhos para ampliar. Eu já presenciei situações de paciente assim que eu fiquei, nossa, eu não faço com tanta habilidade, né? Mas naquela idade não era adequado àquela habilidade ainda. Mas a criança vai adaptar, ela vai aprender e vai usar, só que daí vai perder o interesse por brincadeiras e objetos que são construtivos do aprendizado, né? Que vai encaixar, vai cair, não vai dar errado, vai tentar de novo. Às vezes no celular, numa clicada já abriu, já está aparecendo o vídeo. Se ela clicar, né, mais ou menos certo, pisca, faz barulho. Então aquela resposta acaba ficando às vezes mais, aparentemente mais difícil, mas num certo momento ela acabou a complexidade da aprendizagem, quantos objetos que ela tem que montar, ou ela tem que fazer um deslocamento com um objeto que é maior, mais pesado, mais leve, né? Que ela tem que fazer esse deslocamento de uma postura para outra, e o celular já não faz isso, né? Mais estático, né, Anne? Uma coisa que a criança brinca, utiliza, mais estático, né? A não ser os jogos virtuais daí para as crianças mais velhas, que tem a questão 3D, que daí até pode ser usado e vai ter um objetivo daí funcional e terapêutico, que daí ok, né? Mas para as crianças menores não teria mesmo essa indicação, né? Mas a gente vê que é utilizado ainda com recurso. A gente até fez uma pesquisa sobre isso e muita gente usa, tá? Já nas crianças pequenininhas, a gente já vê usando 30 minutos, 40, duas, a gente vê casos usando 3, 4 horas por dia, mas menores de 2 anos seria zero. A gente sabe que é difícil. E como a Anne falou, não é julgar as famílias, porque a gente está com o papel de apoiar a família, entender, mas se usa, vamos tentando diminuir, né? Mostrar outras formas de ajudar essa família, né? Porque é uma coisa que a gente sabe que atrapalha no desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente está falando aqui de questão ambiental e hoje a gente tem aí a tecnologia, né, puxando nessa briga como estímulo, e muita gente coloca como estimulante, mas não é um estímulo que é positivo para o desenvolvimento dessa criança, né, principalmente os menores. Tá? E os mais velhos, a gente até podem usar, mas tem uma quantidade de tempo, tem que ter alguma função, né, igual a gente falou do brinquedo, do ambiente, vai usar o celular, tem alguma função, é alguma coisa pedagógica, é alguma coisa que a criança vai usar por um tempo só e depois vai fazer as atividades, aí ok. Mas para os pequenos, menores de 2 anos, não é indicado. Né? E entra então outra questão que a gente vê muito, é essa contenção do bebê, né? Algumas pessoas às vezes, se não é a questão às vezes do celular, ou ela fica muito no carrinho, ou ela fica muito no berço, ela não tem o deslocar. E eu percebo isso, há anos atrás nós fizemos um trabalho de conclusão de curso e nós fizemos uma análise, nós pegamos as crianças então nascidas no hospital universitário nosso aqui, e a gente percebeu isso, essa contenção ser maior na época em crianças nascidas prematuras. E a gente, na entrevista, a gente começou a perceber e tentar entender o porquê disso. O medo, o receio. Então a gente vê assim, quantas vezes aquela mãe, nossa, porque ela viu o bebê dela tão frágil dentro de uma UTI neonatal. Aí quando ela recebe ele, agora cuide. Nossa, mas eu vi ele tão frágil, eu vi ele entubado, eu vi ele cheio de fios. Como
que eu vou... Ai, aí falam que eu tenho que colocar ele em prono, aí eu falo que eu tenho que colocar ele no chão. Daí a gente tem na região sul já essa questão de boa parte do ano ser frio. Não, Frio. não vai dar para colocar a criança no chão. É frio. Então, são questões que a gente precisa, para nós são muito simples, porque a gente está na nossa rotina de avaliar, orientar, ler os artigos, a gente sabe o que seria o adequado, mas a gente tem que, aí a gente volta a falar aquela questão da comunicação, entender esse lado dessa família, né? Isso também é muito importante. Por que está contendo tanto essa criança? Então, isso me chama, eu me lembro muito dessa situação que muitas vezes as mães, essas crianças prematuras, elas acabam fazendo isso. E por mais que a gente às vezes oriente, que elas têm orientação dentro da UTI, eu, por exemplo, trabalhei uma época atrás e morro de saudades de lá, porque é um lugar que eu amo estar para trabalhar, que é o UTI neonatal, do Hospital Universitário nosso aqui. Eu sei que a equipe, sim, sempre teve essa preocupação da orientação, mas a gente percebe quantas vezes a gente vai precisar repetir essa orientação, porque a Sim, fragilidade daquela família é muito grande, sim. né? E isso é muito importante nessa conversa constante e da gente fazer uma orientação do ambiente, da tarefa que essa criança vai fazer, de acordo com a possibilidade que a família tem naquele momento, né? Às vezes a gente tem 10 coisas que a gente quer, mas a família não dá conta de 10 coisas. Já quase perdeu esse nenê já veio antes do tempo, como você falou do caso do prematuro. É uma criança que pode ter a questão da prematuridade isolada, mas também pode ter prematuridade com lesão neurológica, com um diagnóstico, que daí deixa essa família ainda mais ansiosa. E a tendência natural é querer daí super proteger, assim, né? Então a gente tem que ir uma dica de cada vez, uma coisa, né? E a gente vai. E daí é importante o reforço positivo da criança, mas também da família. Olha que legal, quando você fez essa modificação, deixando menos no berço, ou no berço com um objeto voltado a algum lado que a gente quer que estimule mais, ele já está respondendo dessa maneira. Porque às vezes a família que está ali vendo todo dia, a mudança está acontecendo, ela às vezes é pequena, né? E daí não percebe. É igual a gente quando a gente vive com uma pessoa. Tem mudanças que a gente não vai identificando. Mas se a gente fica sem um tempão, né? Sem ver uma pessoa um tempão, a gente identifica mais fácil. Então a gente tem que ir mostrando, mostrando para essa família como que ela vai enxergando esses ganhos dessas orientações que a gente está fazendo, né? E mostrando que isso pode ser positivo. E se acontece alguma coisa, às vezes, que não foi legal, que foi negativa, ou que a criança não evoluiu, a gente também mostra, olha, isso não foi positivo, né? Mas não é brigar, não é julgar e não é culpar essa família. A gente tem que estar ali, porque às vezes a gente também pode propor um objetivo e indicar uma mudança que, né, a gente foi lá, traçou, testou e pode ser que não tenha sido a melhor estratégia. A gente vai ter que reformular, porque é isso que acontece no desenvolvimento típico, né? A criança vai lá, ela pensa em solucionar o problema dela, ela tenta. Ela errou, opa, ela vai traçar uma nova estratégia, né? Com as nossas crianças que têm atraso e são atípicas, às vezes isso é um pouquinho diferente, a gente vai tentando ajudar aonde ela não dá conta, né? Também não pode ser uma mudança que ela nunca dê conta, que ela não consegue nem começar, porque daí não está sendo facilitador, né? Então tem que ser algo que a criança consiga participar, né? Então esse ambiente é para favorecer a participação dessa criança. Então a gente tem que ir traçando mudanças nesse ambiente e na tarefa que ela vai executar com esse ambiente, que ela consiga participar de alguma forma, igual você falou mesmo, a criança de MFCS 5, que é bastante grave em termos motores. Mas então, como que ela pode participar? Brincando com o irmão? Como que a gente pode fazer que ela brinque com o irmão e que ela participe da brincadeira? Né? Como é que ela vai se sentir participando? Temos que pensar numa estratégia para essa questão, né? E daí lembrar que esse ambiente ele pode influenciar então tanto positivo quanto negativamente. Sempre lembrar disso, né? Que essa influência a gente quer que seja positiva, mas ela também pode ser negativa e a gente tem que ir ajustando isso e reavaliando, né? Para adequar esse ambiente da melhor forma possível, tá? E também pensando na questão do tempo, né, Anne? Porque a gente fala, a gente muda o ambiente, enfim. Mas quando a gente pensa nessa criança está sendo estimulada nesse ambiente, na tarefa que a gente quer que ela execute,
a gente tem que ir adequando o tempo que essa criança, né, consegue. Não dá para ficar o mesmo estímulo o dia inteiro para essa criança, né? Às vezes dá um estímulo no ambiente, depois muda um pouquinho. Tem que ter as pausas de descanso, dependendo também da idade da criança, né? Então, essa questão também é importante da gente pensar, né? Com Até para a criança ter certeza. tempo de se adaptar ao que a gente está propondo para ela ou a família está propondo para ela, né? É. Isso é verdade. Então, assim, a gente tem que estar sempre vendo, revendo, avaliando. Aí a gente volta para aquela situação que eu comentei antes, a importância de uma avaliação fisioterapêutica bem fundamentada, né? Ela, querendo ou não, ela é o alicerce. E lembrar, a gente não constrói um objetivo sozinhos, né? E para se a gente quer que esse ambiente seja realmente facilitador e desafiador, a gente precisa conhecer. Isso é muito importante, né? E lembrar, sim, que às vezes ele pode ser limitador e a gente está totalmente fora da nossa, como que eu posso dizer, da nossa zona de conforto, que nem antes a gente estava conversando de uma mãe que eu estava querendo entender melhor a situação deles, né? Aí a mãe com vergonha de contar, até no momento que ela falou: não, eu não posso colocar minha criança, meu bebê no chão, porque a minha casa não tem o piso, né? Ela é terra, né? Ela não tem móveis para ela se segurar. Ela mal, a gente tem uma cama totalmente irregular, o colchão irregular, então às vezes essa situação de ficar da barriga para baixo é difícil, né? Então a gente muitas vezes a gente também é desafiado, a gente desafia a criança, mas a gente é desafiado, né? Porque e a gente tem que por isso que a gente diz, é o não julgar, o acolher e o nossa, e agora o que, que eu vou fazer? E tentar achar uma carta na manga para esses tipos de situações também, né? Que são, imagina, como que eu vou pedir para essa mãe colocar, não, mas a partir dos 6 meses o ideal é essa criança ir para o chão. Sim, Como que eu vou fazer nesse momento, né? Não vai ter essa possibilidade. Então, querendo ou não, essa questão de você ter contato com o SUS, né? Trabalhar tantos anos com o SUS, eu também, querendo lá no centro de reabilitação da universidade, a gente tem pessoas com nível econômico razoável, mas tem muitas pessoas com nível econômico muito difícil. A gente até poderia aqui, mas eu nem daria tempo, se a gente for pensar nos maus tratos, né? Tem tanto fator de risco, tem tanta coisa às vezes que o ambiente não vai ser um facilitador, ele vai ser realmente um ambiente que pode estar levando essa criança a ter prejuízo no desenvolvimento, né? E a gente tem, eu gostaria que você comentasse do artigo que você me mandou hoje, né? Da questão, porque não tem como a gente escapar disso agora, falando da questão da pandemia, né? Como que sim, está afetando as crianças, né? porque é uma mudança de ambiente, né? Se a gente for ver a questão da pandemia, as crianças, mesmo as que não iam para a creche, que ficavam mais com a família, mas elas iam para outros lugares, com os pais, enfim, tinham contato com outras pessoas. E agora, até como o distanciamento social ele é indicado por uma segurança, e primeiro a gente tem que pensar na manutenção da vida da criança e da saúde dessa criança, lógico, né? Então, teve um trabalho que foi divulgado falando, né, de pesquisadores que viram mudanças no comportamento da criança. Então, principalmente crianças que são filhos únicos, que estão com pais em casa, os pais entendem a linguagem da criança sem nem ela precisar falar uma palavra, porque estão convivendo com essa criança, e que alguns atrasos de linguagem, né, e pode ser que talvez algumas questões motoras, né, até a gente fez a pesquisa Criança em Casa pensando nisso, em perguntar para as famílias de todo o Brasil como que está isso, né, a gente sabe que a gente não consegue atingir todo mundo, mas a gente tenta, né, para a gente poder entender, porque é uma nova situação que se coloca, e que depois, passada essa pandemia, ou estabelecido um novo contexto de organização, né, vai ter repercussão sobre o desenvolvimento. Pode ser que para algumas crianças seja melhor, a gente não pode dizer que vai ser pior para todo mundo, mas a gente pensando que essa interação está sendo diminuída, né? Que as crianças, principalmente que iam para a creche, tinham talvez a principal estimulação lá em muitas famílias, a gente percebe, né, que
sabendo que essas crianças vão para a creche, elas até delegam mais essa estimulação para a escola e a creche. Não é o certo, mas às vezes é o que acontece, a gente percebe que isso acontece nos nossos estudos, né? E não podemos julgar, tem famílias, como a Anne falou, que tem situações tão complexas que o ambiente da creche ele é protetor para o desenvolvimento dessa criança, não estão mais na creche, né? Então, já tem estudos mostrando algumas influências negativas sobre algumas questões, né? A gente não tem tudo ainda, porque a pandemia ainda está em curso, né? Mas que a gente tem que estar atento, tanto as nossas crianças com desenvolvimento típico, quanto as que estão em atraso, quanto as atípicas, né? Todo o contexto mudou desse ambiente. Esses pais que estão cuidando dessa família, né? O pai ou a família, tá numa situação de trabalho, às vezes em casa, ou sem trabalho, mais estressado. Como é que será que está sendo a estimulação dessa criança? Né? Não é fácil. Né? Será que está dando conta de todas as demandas? Muitos estão com profissionais, né? Porque o serviço de saúde é um serviço essencial, então as crianças que fazem fisioterapia podem continuar o atendimento, mas muitas famílias também não estão fazendo atendimento, porque alguns atendimentos do SUS, por exemplo, cancelaram e voltaram toda a demanda profissional para o combate à pandemia, então alguns atendimentos de fisioterapia não estão acontecendo só por orientação. Será que todas as famílias conseguem seguir essas orientações, né? Então, não é fácil. A gente tem que avaliar esse ambiente, como a Anne falou, né? A gente tem instrumentos para isso, como tem escalas, a Remedy é uma escala que avalia o ambiente familiar, né, de casa, mas não substitui a nossa observação, né? Se possível, né? A gente sabe que não é toda a família que a gente consegue ver como é que é essa casa, mas a gente pode perguntar, ou pedir a foto de onde essa criança fica, ou filmagem, para que a gente consiga traçar essas mudanças desse ambiente de acordo com a realidade da criança, né? E que ela possa participar, que essa família dê conta, que essa criança participe mais nesse contexto familiar, né? Então a gente vive agora um momento, né? Estamos aqui numa live que vem dessa questão da pandemia, a gente teve que se adequar e não está sendo fácil para a gente, para as crianças também é uma nova situação, né? Totalmente. E a gente vê algumas profissionais, né, fazendo os teleatendimentos, que o próprio Conselho de Fisioterapia liberou. Aí tem famílias que conseguem, tem profissionais que conseguem, tem profissionais que não conseguem, nem às vezes a família ou a criança se adapta. Então tem várias coisas que precisam ser vistas. Então eu tenho muito essa curiosidade. Eu estou doida depois para ver os resultados da pesquisa de vocês, porque eu tenho essa curiosidade de como vai ser, né? Porque vai ter consequências, né? No desenvolvimento dessas crianças. Até se a gente for pensar, claro que não é o nosso papel, mas eu me peguei dias atrás falando, essas crianças em período de alfabetização, como vai ser daqui a alguns anos? Então, Sim, são coisas para a gente pensar e a gente tem. É uma coisa triste, ruim que está acontecendo, sim, mas a gente também tem que tentar se fortalecer de coisas e pensamentos que vão poder nos ajudar depois a ajudar essas famílias, né? A ver como que a gente vai conseguir lidar melhor com tudo isso que está acontecendo. Então, o ambiente desde a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF destaca, a RANGE é um exemplo de avaliação para a gente pensar na questão ambiental, a nossa observação, a conversa com a família, né? Tudo isso é tão importante para a gente entender e lembrar sempre que esse ambiente ele faz parte da terapia. Eu sempre, porque a gente tem etapas do plano de tratamento. Então, a primeira etapa a gente pensa na preparação. Eu vou preparar os sistemas para a tarefa que foi escolhida. Ok, mas o ambiente também faz parte. Eu preciso preparar o ambiente. Que materiais que eu vou usar, né? Como que vai ser? Outra coisa que eu acho legal, não sei se concorda ou não comigo, mas a questão de a gente no ambiente também aproveitar quando a criança está lá e ela viu o brinquedo que ela gostou. Mas eu pensei num negócio completamente diferente para fazer com ela. Mas ela está afim daquele brinquedo. E sim. aí? Aí você se vira, dá um jeito e no Adapta, contexto.
precisava, adapta, e a gente vai usar esse brinquedo, porque isso também é importante, é motivador. Não é porque é uma criança, é brincar. Tá, mas o brincar, ela tem umas coisas que ela vai gostar e tem outras coisas que ela não vai gostar, né? E a gente precisa motivar. Então, criança, mas eu acredito que isso que é muito mais fácil a gente conseguir isso, por exemplo, quando é com um adolescente, né? Mas a gente está aqui vendo, mas eu acho que essa questão da troca entre o Sim, profissional e a criança também é muito importante, né? sim. E até para ela se sentir ouvida, considerada, e ela vai começar a fazer uma vinculação da terapia com algo, com reforço positivo, algo que é legal, que pode ser legal. Então a gente tem que ter essa questão do reforço positivo, né? Lembrando sempre, eu fiz um curso de neurociência recente que foi muito interessante, e o Gustavo Lubizotto fez uma frase assim que eu até anotei, porque falei, olha que legal, né? O que a gente fala, mas ele falou de uma maneira simples, né? Que o ambiente modula o comportamento. Isso a gente pensando no comportamento social, mas também modula o comportamento motor, né? É ele que vai refinar, ele que vai orientar como que esse comportamento motor vai se desenvolvendo melhor em termos de quantidade, mais aquisições motoras, mas também de qualidade, né? Que a gente não pode esquecer que quando a gente vai diversificando, variando esse ambiente, ele sendo facilitador, a qualidade também desse movimento vai se aperfeiçoando, né? Que a gente pode treinar uma tarefa sempre de uma certa maneira e a criança aprender, ok? Mas se a gente colocar o objeto mais. A bolinha agora é áspera, agora ela é mais pesada. Agora essa bolinha vai mais rápido, a outra ia mais lenta porque era mais pesada. Ela vai ter que refinar o tanto que ela contrai essa musculatura, o tanto que ela pensa em ativar em resposta a esse movimento, né? Então, tudo isso é importante quando a gente vai pensar. A gente fala muito de transferência da tarefa, né? A gente quer que a nossa criança transfira lá na nossa clínica, do nosso consultório, do nosso centro, o que a gente está ensinando para ela, para casa, para a vida dela, para o dia a dia, né? Então, uma dica que eu gosto de dar, principalmente quando a gente trabalha com a população mais carente, é assim, tenha brinquedos super legais, mas também tenha brinquedos mais simples. Faça coisas mais simples para a criança, porque talvez no ambiente da casa dela seja coisas mais simples que ela vai ter. Né? Começa a dar função para essas coisas mais simples também, pote, coisas que a gente pode fazer para ter som, porque daí ela tende a se interessar por isso também em casa. Né? Então eu falo, a gente tem que conhecer esse ambiente de casa, tentar fazer com que o nosso ambiente seja estimulante e para favorecer essa transferência do que a criança está fazendo na terapia, para o que ela vai fazer no ambiente de casa. Tem famílias que conseguem ter tudo comprado, excelente, pedagógico, adequado para a idade. Tem famílias que talvez não vão conseguir comprar, mas a gente pode pensar em coisas, né, em casa, em brinquedos mais simples, que tenham o mesmo objetivo do ganho da função, né? Assim como no ambiente, eu posso pensar no ambiente. A Anne deu um exemplo muito simples. Coloca um pote, já mudou a altura do ambiente. Então, essa criança já vai mudar a estratégia dela para tanto se deslocar, como para alcançar aquele objeto que foi mudado o posicionamento nesse ambiente, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. E uma coisa também que é legal a gente lembrar é que, poxa, a gente fala tanto de ambiente, né? Os estudos de ambiente já tem há muitos anos, mas o foco em termos de pesquisa tem sido um pouco mais recente. Mas a gente tem estudos experimentais, gente, com ratinho em laboratório, que mostram que aqueles ratinhos que tem uma gaiolinha, né? Porque geralmente tem aquela rodinha de girar que ele fica lá, mas que tem uma gaiola que não tem só esse estímulo, que tem outros estímulos, e que além de ter outros, passado um tempo, muda-se a posição na gaiola desses brinquedinhos, que são os estímulos dele. Quando vai avaliar esses ratinhos, o cérebro eles têm mais neurônios. Esses neurônios dos ratinhos que estavam nessa gaiola com mais estímulos têm mais conexões. E é isso que a gente quer para nossa criança, né? Então, se o ratinho tem um sistema, né, nervoso mais simples do que o nosso é muito mais complexo, tem muito mais possibilidades. Se o ratinho, com estimulação na gaiola, com poucas coisas, não é nada tecnológico na gaiola, né? São estímulos simples. Tem essa mudança de neuroplasticidade, o ambiente faz isso, né? Então a gente tem a nossa terapia, a gente tem que considerar o ambiente para favorecer esses ganhos das nossas crianças, né? Sejam elas também as crianças típicas, né? A gente foca muito na criancinha atraso e atípico, mas também nas crianças típicas, né? Até para elas não terem atraso.
mas especialmente nas nossas crianças que têm algum atraso ou que já têm alguma condição, né, que dificultem esse desenvolvimento, né? Então, a gente pensar por que a gente está falando disso, é porque a gente tem evidência que isso funciona, né? A gente só tem que estar atento, né, Anne? Para como Com fazer certeza. isso, né? Uhum. Se a gente for pensar na questão da neuroplasticidade, a gente tem que lembrar que nem a questão do ambiente que pode ser bom ou ruim para a criança, a neuroplasticidade, ela pode ser boa ou ruim, ela vai estar acontecendo. A Basta a todo gente estar momento, né? atento e dar as possibilidades de que seja uma boa neuroplasticidade. Então, querendo ou não, eu sempre, quando a gente entende mais sobre, pesquisa mais sobre neuroplasticidade, a gente começa a perceber ainda mais a nossa importância e também a nossa responsabilidade, né? E a gente precisa realmente cuidar com o que a gente está estimulando ou deixando de estimular para essa criança, né? Isso também é muito importante. Tainá, eu esqueci de pegar o meu relógio. Você sabe quanto tempo a gente tem aí? Se a gente está acabando o nosso São tempo? 5h53 agora, temos 7 minutos. Então nós temos 7 minutos. Então Sabe tá, uma fiquei coisa que eu, aliviada já. sabe uma Pode coisa que eu falar. acho legal falar? Que quando a gente vai falar dessa questão ambiental, também é importante, se essa criança tem vários terapeutas que não só físio, a gente conversar com esses terapeutas. Se eles estão num centro, ótimo, porque provavelmente esse contato interprofissional, ele já acontece. Mas às vezes não, né? Às vezes vai numa clínica de físio, vai falando em outros terapeutas, ou no SUS não estão no mesmo lugar, né? Depende de como é organizado o sistema. Porque às vezes o que eu quero e o que a TO quer, fono, soma, junta. Mas, de repente, a minha orientação para a mudança desse ambiente pode estar associado com o objetivo do terapeuta ocupacional. Se eu quero fazer um estímulo para a criança se deslocar, qual seria o objeto, né? Coloca um contraste, mais luz, menos luz, talvez o terapeuta visual dessa criança tenha alguma orientação. Então, quando a gente for fazer uma orientação, a gente pode, ao invés de dar 50 orientações para a família, que às vezes é sobre a mesma coisa, mas a família não é terapeuta para conseguir sentar com essas 50 orientações e falar, não, acho que aqui eles estão falando a mesma coisa, né? Mas a gente tem que ter esse cuidado, para a gente também não dar muitos estímulos para a família, né? Porque essa família também está se adaptando, né, à nossa orientação, e ela vai ter que responder aí, se a gente quer que responda de maneira positiva. Então, às vezes, a gente precisa conversar com esses outros terapeutas para que esses objetivos casem, né? Que eles não sejam muitos ao ponto de deixar essa família confusa, né? E que às vezes a gente consegue dar duas orientações que encaixem o objetivo de todos os terapeutas ali. Então, vamos estimular essa tarefa com essa modificação desse ambiente nessa semana ou 2 semanas, enfim, daí tem que fazer uma avaliação para estabelecer esse tempo para esse objetivo e pegando o feedback dessa família, porque às vezes essa resposta pode ser mais rápida, mais lenta, vai depender do tempo de cada criança, e a gente precisa sempre estar desafiando essa criança de uma maneira positiva, lógico, né? Para que essas adequações aconteçam. Mas a gente falando aqui em neuroplasticidade, em adaptação em ambiente, e que pode ser positivo ou negativo, isso também com a família a gente tem que pensar. Que quando a gente Uhum. for dar essas orientações da tarefa e desse ambiente, a gente tem que tentar ajudar essa família, né? Porque isso já aconteceu comigo. Eu dava um objetivo, eu outro terapeuta era outro lugar, aí eu ficava sabendo, eu pensava, não, eu vou ligar para a gente tentar acordar, porque senão são muitas coisas para essa família ter que fazer, né? Então, se a gente conseguir somar esforços, isso ajuda bastante com que a nossa orientação ela seja eficaz e ela aconteça, né? A continuidade, né, do tratamento através da orientação, ela é fundamental. Só que a gente tem que entender o contexto e realmente orientar várias coisas não é o melhor caminho. E é assim, o trabalho em equipe é fundamental. E se a gente for ver essa questão, às vezes a gente também tem que entender, por isso que é tão importante a gente entender a rotina da família. Eu lembro que às vezes quando eu ia orientar uma coisa para uma mãe de uma criança que eu atendo, eu ficava assim, eu vou dar uma orientação que vai ajudar muito nos cuidados dessa mãe, porque ela tem muita dificuldade, a criança é grave, porque eu ficava
Opa, Tainá, aqui coloca 25 segundos restantes. Está acabando o nosso tempo. Para mim faltavam 3 minutos aqui. Não, mas aí só colocando que ela cuidava da sogra e cuidava ainda de um tio doentes. Ah, mas a gente vai ter que encerrar. Mas muito obrigada. Gente, Beijos. qualquer coisa,